Olá pessoal, nesta aula nós vamos fazer um estudo aqui sobre frações, ok? Então aqui nós vamos falar de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações aqui nesta aula. A fração, quando nós falamos de fração, nós estamos falando de uma certa quantidade de um todo. Nós estamos nos referindo a uma determinada parte de uma determinada fração, de uma determinada quantidade. Lembrando que nem sempre é exatamente a parte de um todo, porque muitas vezes às vezes nós podemos nos referir a frações de diferentes tipos, porque existem diferentes tipos de fração. A fração própria, ela representa exatamente a fração de um todo. Porém, existem algumas frações que representam quantidades inteiras ou mais de um inteiro. Às vezes representam um inteiro e parte de um outro valor. Então, aqui nós vamos estar trabalhando inicialmente com frações próprias, representando aqui um todo, e também chegando aí a frações aparentes, que é quando essas frações representam um número inteiro. Então, podemos tomar aqui, por exemplo, esse vamos supor que aqui fosse um retângulo, tá? Temos aqui, vamos supor que considerando tudo isso aqui, nós teríamos um retângulo. Se considerarmos um retângulo, ele foi dividido em quantas partes? Observa aqui que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas por 3 linhas. Então ele foi dividido em 15 partes iguais. Se isso foi dividido em 15 partes iguais, então, quando nós tomamos uma dessas partes, vamos supor que eu pego essa parte aqui, essa parte representaria 1 sobre 15, ou seja, 1/15 dessa fração, desse um todo. Se eu pegar mais partes, vamos supor que eu pegue essa aí eu pego mais uma, duas, três, quatro. Eu pegando essas 4 agora, o que acontece? Eu teria aí também 4 sobre 15. E nós teríamos um resultado aí de 5 sobre 15. Ou seja, 5 sobre 15 avos. Aqui nós trabalhamos a ideia de adição de frações. Eu peguei essa primeira fração, que representa 1/15 avos, e peguei a que representa esses outros 4, são 4 partes de 15, que eu teria 4/15 avos. Somando, a gente observa que obtemos 5, só que o denominador não muda. Por que não muda? Porque aqui, ó, a figura ela permanece dividida em 15 partes iguais. Então, o denominador não muda. Esse denominador ele representa a quantidade de partes que foi dividido um todo. Então, quando a gente vai somar, se os denominadores são iguais, é porque a gente tem a mesma divisão, a divisão na mesma quantidade de partes, e no caso do nosso numerador, representa cada uma dessas partes. Então, aqui, a primeira, eu tinha pego uma das 15, e agora a segunda, 4 das 15. Então, juntando, fica 15 sobre, aliás, 5/15 avos. 5 sobre 15, que pode ser simplificado, né? Só que depois a gente vai ver essa simplificação. Vamos ver mais aqui o seguinte: supomos agora que eu pegasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, essa daqui eu teria simbolicamente, eu teria a primeira fração. Olha só, a primeira fração seria 1 sobre 15, mais a segunda fração. A segunda fração eu teria 4/15 avos. E a terceira fração, que foi essa última que eu coloquei, nós temos 8 sobre 15. Qual a fração representa todas as partes agora pintadas?
Tudo isso aqui vai representar quanto? Se a gente pegar todas elas agora juntas. Então, é como se nós pegamos aí a adição de frações. E observe que o denominador é o mesmo. Então, eu posso conservar esse denominador. Ó, conservo 15 e somo 1 mais 4 mais 8. Somando tudo isso aí, vai dar 13. Então, teria 13 15avos. Isso mostra que na adição de frações, se os denominadores são iguais, a gente pode somar os numeradores e conservar o denominador. Agora, supomos que eu fizesse isso. Eu completasse a figura. Eu tomasse mais essas duas. Então, quantas partes eu tomei? Aí agora representaria 1 15avos mais 4 15avos mais 5 15avos. E esses dois aqui representam quem? 2 15avos. Você nota que se a gente somar tudo, eu vou ter 15. Agora eu somo 1 mais 4 mais 5. Aliás, mais 5 não, mais 8. Esse aqui é 8, né? Ó. São essas 8 partes aqui que representam essa última fração que eu coloquei aqui embaixo. Então, nós teríamos quem? Nós teríamos, juntando tudo isso aí, 5, 13, mais 2, 15. 15 sobre 15. 15 sobre 15 é igual a 1. Toda fração indica uma divisão. Então, você divide o numerador pelo denominador e você obtém uma unidade. Essa uma unidade representa um todo. Você observa que quando a gente pega todas essas partes aqui, ó, nós encontramos quem? O retângulo, né, completo. Nós ficamos com uma unidade completa, porque nós pegamos todas as 15 partes dos 15 que foi dividido. Então, isso aqui eu trago um exemplo, né, de adição de frações com denominadores iguais. Se os denominadores forem iguais, você pode juntar. Exemplos. Outros exemplos. Se você pegar esse aqui, ó. Se você pegar 3 quartos mais 2 quartos, você pode juntar os numeradores. Fica 4 e aqui fica 3 mais 2, que é igual a 5 quartos. A gente tem aqui já uma fração imprópria, um numerador maior que o denominador, que pode ser transformado em número misto. Nós vamos ver isso aqui em outras aulas. Se você tiver aqui 7 dozeavos menos 3 dozeavos, também a mesma regra. Denominadores iguais, você conserva o denominador e subtrai os numeradores. Essa regra vale para adição e subtração. Se os denominadores são iguais, você soma ou subtrai de acordo com o sinal. Então, aqui 4 sobre 12. Pode ser simplificado. Por quê? Porque o número 4, ele pode ser dividido aqui, ó, por 2, ou pode ser dividido por 4. Vamos pegar logo o maior divisor, tá? Eu vou pegar aqui o maior divisor comum entre 4 e 12 é o próprio 4. Tá bom? Ah, professor, eu não lembrei. Eu posso dividir por 2? Pode. Você divide por 2. Depois você faz a divisão por 2 novamente. Divisões sucessivas. Mas se você lembrar qual é o maior divisor, você pode dividir pelo maior. 4 dividido por 4 dá 1. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, aqui nós temos o resultado de 7 dozeavos menos 3 dozeavos é igual a 1 terço. Essa regra vale para adição e para subtração. Você conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores de acordo com o sinal, tá? Se for positivo, se for mais, você soma. Se for menos, você subtrai. Último exemplo de denominadores iguais. Vou pegar aqui, ó, 17 20avos mais 2 20avos menos 15 20avos. Aqui eu coloquei menos e coloquei mais. Denominadores são iguais. O que a gente vai fazer? Vamos conservar esse denominador
e vamos somar aqui e vamos subtrair o 15. Então, aqui, olha, 17 mais 2, 19, menos 15. Quanto é 19 menos 15? Tá, 4. 4 sobre 20. Observe que também dá para simplificar. Se não desse, pessoal, você deixaria aí, tá bom? Mas observe que 4, ele divide o 20. Então, você pode simplificar isso aqui, você pode simplificar por 4. Então, você chama aqui o 4, divide numerador e divide denominador por 4. Então, você fazendo essa divisão, vai ser igual, coloca aqui o resultado. 4 por 4 dá 1, 20 dividido por 4 dá 5. Então, nós temos aí o resultado dessa fração. Esses resultados que nós colocamos aqui, nós chamamos de fração irredutível. Quem são as frações irredutíveis aí, professor, que nós colocamos até agora? As frações irredutíveis que nós colocamos até agora são essas aqui, ó. É uma fração irredutível. Essa daqui é uma fração irredutível. Essa aqui também. E essa última que nós encontramos. Fração irredutível é aquela que você não pode mais dividir simultaneamente numerador e denominador pelo mesmo número. Tá bom? Então, aí você encontrou fração irredutível. Certo? Então, vamos ver agora exemplo de quando os denominadores são diferentes. Vamos agora tomar as seguintes frações. Você tem aqui, ó, essa primeira fração aqui, ó. Vamos tomar isso aqui da fração, do um todo. Que fração essa representa? Das 15, nós pegamos, né, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, das 15, nós pegamos aqui 6 partes. Então, nós temos aqui, ó, 6 sobre 15, 6 quinzeavos. E agora, nós podemos observar a seguinte questão nessa segunda parte aqui. Vamos supor que nós temos a segunda parte da seguinte forma. Vou modificar aqui essa imagem. Modificar aqui a cor. Vamos supor que nós temos aqui, ó. Nós pegamos aqui essa daqui, ó. Olha só. Nós pegamos essas quantidades aqui. Aqui eu tenho 9, né? Eu tenho 9. E eu posso pegar aqui essa mais duas aqui. O que que acontece? Qual a fração agora representa aqui? Eu tenho aí 11 sobre 15. Supomos que você aqui, inicialmente, você pegou essa fração e simplificou ela aqui por 3. Ah, ela é uma fração que dá para mim simplificar. Eu vou estar simplificando. Então, você teria isso aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, supomos que você queira saber dessa primeira parte, a fração resultante, de forma simplificada, foi 2 quintos. Aqui na segunda figura, não dá para a gente simplificar. É 11 quinzeavos. Agora, supomos que você quer pegar a soma dessas duas frações. Eu comecei aqui, pessoal, com essas frações, já reduzindo uma, né? Observe que esse 2 quintos vem exatamente daqui, para vocês perceberem, né? Para vocês perceberem direitinho esse processo, como que ele funciona, tá bom? Então, claro que se você tivesse lá 6 sobre 15, você não iria mais 11 quinzeavos, você não iria fazer esse processo. Mas aqui eu trouxe ele exatamente para você perceber. Note que esses denominadores estão diferentes. Então, qual a ideia? A ideia de quando a gente tem aqui é uma adição, a ideia de quando a gente tem uma adição de frações, quando a gente tem a adição de frações, pegando aqui essa adição de frações,
se os denominadores são diferentes, o que a gente vai fazer? A gente faz a igualdade dos denominadores, tá bom? Quando a gente fizer a igualdade, você vai dizer, professor, mas nós paramos nessa aqui, sem nenhum problema. A ideia é você perceber isso, tá bom? Então aqui é o seguinte, se você tem 5 e você tem 15 e a gente quer somar, a gente não pode somar do jeito que está aqui. Primeiro passo, igualar os denominadores. Como que eu faço isso? Tem um processo muito usado pelos alunos, que é esse aqui, de decomposição em fatores primos. Você pega aqui, por exemplo, aqui dá para dividir por 3, o 5 não, conserva e divide o 15 por 3, que dá 5. Agora pode por 5, que aqui dá 1 e aqui dá 1. Aí você pega e multiplica isso aqui para encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, que é o próprio 15. Bom, depois disso, ele vira o novo denominador e tem todo um processo. O que eu recomendo e aconselho vocês a fazer, eu gosto de fazer assim, acho mais fácil e aconselho vocês a fazerem. Basta vocês darem uma analisada o seguinte, quem são os múltiplos comuns desses números. Se você olhar com calma, vamos fazer bem aqui, vamos colocar aqui em cima. Se você olhar, quem são os múltiplos de 5? Não nulos. Seria 0, como eu disse, não nulo é 5, depois 10, depois 15, depois 20 e assim segue infinitamente. Quem são os múltiplos de 15? Seria 0, depois o 15, depois o 30 e segue infinitamente. O que ocorre? Quando você faz isso, você percebe que esse 15 ele está aqui comum em ambos os conjuntos. Isso quer dizer que 15 é múltiplo dele mesmo e do 5. Então você trabalha com ele. Professor, mas e aí, o que eu faço agora? Bom, se esses denominadores aí, pessoal, se eles têm o 15 em comum, você pode trabalhar com o próprio 15. O que você vai fazer? Você vai transformar a fração que ainda não tem denominador 15 em uma fração com denominador 15. Que aqui eu tenho 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, procurar um número, para me multiplicar essa primeira fração aqui, de modo que o denominador dela fique igual a 15. O que eu vou fazer? Qual o número que eu multiplico 5 para dar 15? É a mesma coisa que se eu perguntar para vocês, quanto que é 15 dividido por 5? Dá 3. Observe que se eu multiplicar 5 vezes 3, vai dar 15. Só que em uma fração, para me multiplicar o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador e vice-versa. Eu não posso pegar esse 3 e colocar só embaixo, eu tenho que colocar embaixo em cima. Então, como que vai ficar? Vai ficar, continuando aqui embaixo, 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 3, 15. Mais quem? 11 quinzeavos. Observe que realmente nós chegamos aqui. Mas aqui é como eu estou falando. Eu quero que você perceba isso. Porque são frações equivalentes. Ela representa exatamente a mesma quantidade aqui sem nenhum problema. Tá bom? E aí o que você faz? Conserva o denominador e soma os numeradores. Isso aqui dá 17 quinzeavos. Então, você vai fazer isso. Todas as vezes que você tiver denominadores iguais, você soma ou subtrai os numeradores de acordo com o sinal. Agora, denominadores diferentes, você vai igualar esses denominadores. Vamos ver outro exemplo, para a gente fixar melhor isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui 3/4 mais 1/3. Esse aqui não vai me servir porque eu acho que ele tem bem na atividade. Vou mudar esse aqui. Vou colocar 2/5. Note que os denominadores são diferentes. O que eu vou ter que fazer? Deixar esses denominadores iguais. Bom,
eu posso estar analisando a seguinte situação. Vamos analisar os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? Vou botar bem aqui. Ó, múltiplos de 4. Quem são? 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim segue. Quem são os múltiplos de 5? É 0, é 5, é 10, é 15, é 20, 25 e assim vai, infinitamente. O que eu vou fazer? O que eu percebo? Quem está nesse primeiro conjunto e que está nesse também. Qual o primeiro número que está nos dois conjuntos? O número 20. Então eu vou pegar esse número 20 e ele vai ser o meu MMC. Ele está aqui, múltiplo, nos dois conjuntos. Logo, eu vou trabalhar com ele. Eu só preciso saber o seguinte. Por quanto que eu vou multiplicar? Eu vou ter isso aqui agora. Eu vou ter... deixa eu diminuir esse traço. Eu vou ter a primeira fração com denominador 20. É 1 mais a segunda fração com denominador 20. Porém, eu preciso saber o seguinte. Por quanto que eu vou multiplicar esse 4 para dar 20? Eu vou multiplicar ele por 5. Se eu multipliquei embaixo por 5, aqui em cima também eu devo multiplicar por 5. Agora note, ó, 4 vezes 5 é esse 20. Qual vai ser o nosso numerador? É 3 vezes 5. Nesse caso, o nosso numerador é 15. Mas, aqui para ser 20, nós multiplicamos por 4. 4 vezes 5 dá esse 20. Qual vai ser o nosso numerador? Tenho que multiplicar em cima por 4. 2 vezes 4, 8. Prontinho. Agora, eu tenho duas frações equivalentes às frações iniciais com denominadores igual a 20. O que eu vou fazer? Eu vou conservar o 20 e vou somar os numeradores. 8 mais 15, 23. 23, 20 avos é o resultado da nossa fração. E aí alguns alunos até dizem assim, professor, no caso a gente faz uma multiplicação cruzada aqui, não é isso? Esse 5 vem para a primeira e o 4 vem para a segunda. Bom, se você pegar essa ideia, pode até ser você trabalhar com ela, só que nem sempre é uma multiplicação cruzada, tá bom? E funciona essa multiplicação cruzada. Porém, tem alguns casos que vai te gerar uma simplificação maior. Depois tu vai precisar simplificar as frações. Principalmente quando vem alguns números que não são primos entre si. Essa multiplicação cruzada, ela é bom para quando vem números primos entre si. O que é números primos entre si? Aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, se viesse isso aqui, por exemplo, 3 oitavos, eu vou colocar aqui quartos, novamente, ó, 3 quartos mais 1 sexto. Se você multiplicar a cruzada aqui, você vai para 24. Se você pegar o 6 e multiplicar a primeira e o 4 multiplicar a segunda. Só que se você for observar os múltiplos de 4, quem são os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12. 12 já é múltiplo de 6. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa multiplicação aqui, olha. Esse daqui multiplico por 3. E eu posso pegar esse e multiplicar por 2. Por quê, professor? Se você multiplica por 2 essa segunda, o denominador vai dar 12, que é o nosso objetivo, que nós queremos. Então, aqui, 4 vezes 3 dá 12. E em cima, 3 vezes 3 dá 9. Aqui embaixo, 1 vezes 2 é 2. E 6 vezes 2, 12. Pronto, igualamos os denominadores. Agora você pega 12, você vai pegar 9 mais, aqui é 2. É porque quando eu multipliquei lá, eu falei 2 e coloquei 1. Tá? Acabei de perceber aqui, ó. Esse daqui, né? No caso, quando nós multiplicamos aí, ó,
1 vezes 2, 2. Eu falei 2, mas acabei colocando 1. Então, isso aqui vai ser igual a 11 dozeavos. Pronto. Igualamos os denominadores, depois somamos. Muito simples, tá? Então, se a gente for observar, eu não fiz lá, mas se a gente fosse fazer, olha, quem são os múltiplos de 4? Na verdade, já está lá em cima, né? Nesse exemplo. Seria 0, os múltiplos não nulos. 0, 4, 8, 12, 16 e assim segue. Quando você vem aqui para os múltiplos de 6 não nulos, seria 6, 12, 18 e segue. Então, esse 12 aqui, ó, olha só, tá nos dois conjuntos. Ele é o mínimo múltiplo comum. Então, eu vejo só por quanto que eu tenho que multiplicar o 4 para dar 12, no caso aqui, olha, e o 6 para dar 12 por quanto que eu tenho que multiplicar. Lembrando que o número que eu multiplico embaixo é o mesmo que multiplica em cima, beleza? Vamos ver um problema aqui resolvendo aplicando essa questão. Olha só, Paulo e seus dois amigos, Carlos e Guto, compraram uma pizza. Paulo comeu um quarto, então vamos lá, ó, Paulo, um quarto, Carlos, um terço. Qual a fração de pizza sobrou para Guto? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que eles três compraram a pizza e foram saborear essa pizza. Nesse caso, a pizza completa representa uma unidade. Dessa uma unidade, foi retirado um quarto e foi retirado um terço. Um quarto por Paulo, um terço por Carlos. O que sobrou ficou para Guto. Então, o que acontece? Primeiramente, eu vou ter essa expressão, uma unidade menos um quarto mais um terço. Ou poderia ser representado assim, 1 menos um quarto menos um terço. Esse 1, na verdade, representa a pizza completa. E aí vai retirar das duas partes. Por que é igual? Porque esse menos está valendo para tudo isso que está dentro do parênteses. Então, mais por menos dá menos e mais por menos dá menos. Tanto faz ser uma como outra. Só que o que eu recomendo você fazer? Você faz isolado o que os meninos comeram. Você faz aqui, ó, Paulo mais Carlos. E vê qual fração que eles comeram. Um quarto mais um terço. Note que frações são frações com denominadores diferentes. Então, vou tirar o mínimo múltiplo comum. Nós já vimos lá no nosso primeiro exemplo que o mínimo múltiplo comum eu posso procurar o conjunto dos múltiplos. Se eu for fazer aqui, ó, múltiplos de 4, quem são? 0, 4, 8, 12, 16 e segue. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12 e segue. Observe que o 12, ele é comum. Então, se ele é comum, já vai resolver o meu problema aqui, ó. Eu tenho 12 aqui e 12 aqui. Então, ele é comum. Logo, o que eu preciso saber agora? Basta eu procurar qual é o número que eu multiplico esse 1 quarto para o denominador ficar igual a 12. Esse aqui por 3 e esse aqui por 4. Observe que 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. Aí eu multiplico o de baixo e o de cima pelo mesmo número. Daí eu continuo. Continuando, o que nós temos? Vamos colocar aqui. 1 vezes 3 é 3, embaixo vai ficar 12. 4 vezes 3. Aqui 1 vezes 4, 4. E aqui vai ficar 12. 3 vezes 4. Somando, dá 7 dozeavos. Então, eles juntos comeram isso, 7 dozeavos. E agora, veja só. A nossa pergunta é essa. Guto, eles pegaram a pizza completa, que é esse 1,
e dividiram em 12 partes iguais. Então ficou assim, ó, 12 partes iguais. 12 sobre 12. Pegaram lá a figura, né, e dividiram em 12 partes iguais. Pegaram a pizza e dividiram em 12 partes iguais. Dessas 12 partes iguais, os meninos juntos comeram 7. Então sobrou quanto para ele? Para Guto? Guto é 12 sobre 12 menos 7 sobre 12, que é igual a 5/12 avos. Fica fácil. Bom, porém, você poderia imaginar o seguinte, esse outro caminho. Só que esse aqui é mais fácil. Você poderia imaginar o seguinte, é uma pizza menos, menos 7 sobre 12. O que você teria que fazer? Esse 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Olha só. E aí você vai igualar os denominadores. Quando o denominador de uma fração é 1, o mínimo múltiplo comum é sempre o outro denominador. Ou seja, nesse caso, eu teria que multiplicar a primeira fração por 12. Eu pegava aqui, ó, olha só, multiplicava por 12 embaixo e por 12 em cima. Então, ia ficar 12 vezes 1, 12 sobre 12, menos 7 sobre 12. Ou seja, nós chegaríamos aqui. Então, se você raciocinar que era uma unidade e o denominador aqui é 12, diz o seguinte, foi dividido em 12 partes iguais. Logo, uma unidade é 12 sobre 12. Detalhe, toda fração que o numerador é igual ao denominador é igual a uma unidade. Toda fração que o numerador é igual ao denominador, ele é igual a uma unidade, ok? Então, no caso desse aqui, basta você colocar 12 sobre 12 e subtrai, ver o que falta. Eles comeram 7, então ficaram 5 fatias. Beleza? A nossa aula está ficando um pouco longa, já está aí com mais de 30 minutos. Nós vamos dar uma pausa nela aqui e continua a multiplicação e divisão na nossa próxima aula. Então, assista a nossa próxima aula com multiplicação e divisão. Até já, forte abraço.